Enquanto isso, no comércio eletrônico, a situação é um pouco mais folgada. O setor prevê um crescimento de 8% nas vendas em relação ao passado. Aqui nessa floricultura, a produção está todo vapor para suprir a demanda do Dia dos Namorados. Eles esperam aumentar 15% das vendas esse ano e, por isso, contrataram 60 funcionários só essa semana. A gente tem produtos a partir de R$ 49,90 e a gente está apostando bastante no parcelamento, estão oferecendo essas duas condições para o cliente. Vamos falar mais sobre as estratégias aí para superar a crise, as expectativas aí para os próximos meses com os nossos convidados. A gente recebe hoje o empresário Clóvis Souza, que é dono da floricultura Juliana Flores, e a gente recebe o economista Alex Agostini, sempre aqui com a gente. Muito obrigada, bem-vindos. Clóvis, vamos começar então com você, que é o nosso empresário personagem, que já que a gente está falando da venda aí do Dia dos Namorados, e a gente vê que o comércio eletrônico até tem resistido à crise, né? Qual que é a explicação? A explicação é procurar um produto mais em conta, um parcelamento. Nós tivemos que abaixar o nosso ticket médio para se adequar ao que está acontecendo no país nesse 1 ano e meio, né? E está dando certo, né? O parcelamento está sendo fundamental. A gente está procurando um produto de R$ 49 a 80 a R$ 100 reais no máximo. Né? Isso e antes era quanto? 160, 170. Isso há quanto tempo? Há menos de 1 ano, né? 1 ano e meio atrás. Foi uma piora de repente mesmo, né? De um então ano a gente está né? tentando vender mais para tentar suprir a economia aí. E o comércio eletrônico te dá um pouco mais de jogo de cintura? Ele dá sim. Ele caiu em vista do que vinha acontecendo nos últimos anos, né? A gente estava, na verdade, a gente que é de e-commerce, a gente fica um pouco mal acostumado, porque a gente crescia 35%, 40% ao ano. E quando no ano de 2015 a gente fechou com 17%, a gente tomou um susto, mas depois a gente parou e analisou que esses 17% ele valeu 50%. Com certeza. Né, em vista do que está acontecendo no país. Pois é, Alex, a gente vê aí os empresários sofrendo com a questão da queda nas vendas e o crédito também caro. Eu participei de um evento onde o presidente do Sebrae disse que existe uma dificuldade de crédito para capital de giro, que quando a empresa consegue é um juro muito caro. Saiu a inflação essa semana mais alta. Será que o início aí da redução dos juros no Brasil pode ser adiado? Qual que é a sua expectativa? Olha, Juliana, pela sabatina do Ilan agora no Banco o atual presidente do Banco Central, né, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ele disse que vão perseguir a convergência da inflação para o centro da meta. Isso me faz pensar um pouco se haverá uma queda dos juros em julho. A nossa expectativa é que sim, a economia está num processo tão recessivo que é necessário que tenha algum estímulo e não será por medidas de pacote econômico, que o país agora não suporta isso. Então, alguma ação do Banco Central e uma queda de juros seria algum estímulo. Então, talvez julho possa acontecer, mas agora eu tenho dúvidas. Antes nós tínhamos um pouco mais. Pode ser agosto. O pessoal aumentou as apostas para agosto, né, de queda de juros, né? Isso. Bom, e queda de juros é bom aí para o comércio, bom para você, para baratear o crédito. Com a expectativa aí de queda da inflação e dos juros, então, no segundo semestre, será que já vai dar para sentir ainda esse ano alguma melhora nas vendas do comércio? Quem sabe no Natal? Vamos saber qual é a expectativa da Confederação Nacional do Comércio. O comércio brasileiro, o varejo, investiu muito em promoções ao longo de 2015, que foi um ano bastante difícil, as vendas caíram 8,6%, e tem mantido essa estratégia ao longo de 2016. Essa é uma primeira estratégia que o varejo seguramente vai continuar adotando, não só agora nessa data comemorativa, mas também nas demais. Uma segunda estratégia que o varejo também tem adotado é investir em mix de produtos mais populares. O bolso do consumidor médio ficou mais vazio esse ano. Não adianta uma loja de departamento, por exemplo, investir muito em produtos de marca, em produtos de nome internacional. E o terceiro ponto, que o varejo tem investido também nos últimos meses, é tentar negociar melhor com a indústria nacional. A atratividade que o varejista tinha pela importação de produtos há 2, 3 anos atrás, hoje ela é muito menor. Então são 3 as estratégias: promoções, mix de produtos mais populares e renegociar com fornecedores nacionais para tentar driblar um pouquinho essa alta do dólar. A gente deve ter um cenário
de evolução um pouco menos desfavorável na segunda metade do ano. Eu acredito que a gente vai ter perdas, sim, no Natal, no Dia dos Pais, no Dia das Crianças. Mas eu aposto que essas perdas não devem ser tão acentuadas quanto essa que a gente está esperando para o Dia dos Namorados, não. Pois é, o fundo do poço chegando, mas o cobertor ainda está muito curto para as empresas de todos os segmentos, não só do comércio, porque com a queda nas vendas, aumento dos custos aí das empresas, está difícil equilibrar o caixa. Então, dá só uma olhada nos números que ilustram essa realidade aqui no nosso telão. Olha só, mais da metade das empresas brasileiras, você vai ver aqui, estão com dívidas, olha só, em atraso. Essa inadimplência está preocupando o tamanho aí desse crescimento da dívida das empresas. É um estudo da Serasa Experian mostrando o número de empresas com dívidas recorde, 4.400.000 companhias, comércio e serviços de pequeno e médio porte, principalmente, concentram mais de 90% das empresas que estão em dificuldades de pagamento. E com as empresas passando por essas dificuldades, claro que o desemprego não para de aumentar. A gente tem um estudo também mostrando, principalmente atingindo com força os jovens. 1 entre 4 brasileiros com menos de 25 anos, ou 26% dos jovens, está sem emprego, segundo esse levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse levantamento usa dados do IBGE, que apontou um desemprego de 11,2% nos primeiros 3 meses desse ano. Vamos voltar, então, aqui com os nossos convidados. Clóvis, a gente mostrando aí dificuldades de pagamento. Como é que você começou a falar um pouco disso que a Confederação do Comércio falou, ajustando preço, tentando aumentar um pouco o volume, reduzindo o ticket médio, e mesmo assim você precisou ajustar o tamanho da empresa? Número de funcionários, revisou algum tipo de plano de investimento? Na verdade, a gente segurou um pouco os investimentos na estrutura da empresa, né? Nós não paramos de investir em publicidade, né? Porque eu achava que isso ia ser um erro, né? E nós acertamos. Né, foi a única coisa que eu não mexi. E em relação ao funcionário, não diminuímos nenhum. Né, a única coisa que caiu mesmo foi o nosso ticket médio. A gente está se reinventando, tentando se desdobrar para ter esse novo mercado. Né? O ticket médio caiu, então a gente tem que se adaptar a ele. E aí está se segurando ali onde dá, mas ainda não precisou demitir. Não, até agora nenhum, graças a Deus. Você tem, a maior parte dos seus negócios é pela internet, mas você começou com a loja física, né? Você ainda tem as duas. Eu tenho 2 lojas físicas, né? Nas lojas físicas está um pouco mais difícil, né? Nós estamos com uma queda de 3% em relação ao ano anterior, diferente do e-commerce. O comércio dá uma agilidade ali maior para você vender para o país todo. Né? Caiu 3% porque, como a gente faz muita publicidade, isso acaba refletindo na nossa loja física. Então, caímos só 3%, estamos felizes também. Como é que você faz com essa questão de logística para entregar isso rápido? Porque o Brasil tem um gargalo grande aí, né? Esse é o nosso diferencial. Na verdade, a gente brinca que a gente não vende flor, a gente entrega, a gente... tem uma empresa de logística, na verdade, né? Porque a gente entrega em até 3 horas. Pois é, né? Esse no Brasil todo. A nível Brasil. Então, esse é o nosso, o nosso trabalho, é o que a gente aprendeu a fazer, que as pessoas hoje têm pressa e deixa tudo para a última hora, e você tem que ter esse serviço. E qual é o segredo para não atrasar? E como é que você montou essa estrutura? Na verdade, a gente tem 45 carros para fazer entregas aqui na Grande São Paulo. Sair com menos entregas, então um motorista ele sai com 10 a 15 entregas, né, para não atrasar, porque os períodos são muito curtos. Né, então, esse é extremamente importante, exatamente dessa forma. E não decepcionar o cliente. Não decepcionar o cliente. Se você coloca muita entrega, aí acaba complicando. Você tem que ter mais motorista para as coisas dar certo. Pois é. Bom, e além dessas dificuldades todas, tem a questão da insegurança do dólar. Afinal, vai subir, vai cair. O dólar tem um peso importante na economia. A gente viu a moeda americana começando a cair com força na semana passada, né? Teve a divulgação dos números mais fracos da economia americana. Vou trazer os números aqui para a gente falar também com os nossos convidados. Primeiro, a queda da moeda americana começou a ganhar força com as sinalizações do novo presidente do Banco Central aqui do Brasil, como disse o Alex, que vai interferir menos aí na cotação da moeda americana. Um dólar mais fraco é bom para a inflação, porque os importados chegam aqui mais baratos, mas é ruim para exportação. Exportação começava a crescer e ajudar a reduzir as perdas aqui dentro. E no último pregão da semana a gente vê a moeda americana, olha só, em alta, a moeda americana pegou carona, na verdade, com notícias mais do exterior, porque a gente vê um dólar subindo, olha só,
alta de 0,82%, está valendo R$ 3,43 o dólar, e a gente tem um movimento de alta provocado primeiro pela cautela que está chegando à reunião do Banco Central dos Estados Unidos. Eles vão decidir na semana que vem se os juros por lá vão subir ou não, isso aí vai mexer com o câmbio, e além disso existe uma apreensão em todo o mundo em torno do Reino Unido. O Reino Unido vai definir nos próximos dias se permanece ou não na União Europeia, mais um fator de risco aí no caminho. Vamos ver como é que ficou então o dólar ao longo da semana, mesmo com essa subida aqui de sexta-feira e de quinta-feira, até quarta a moeda vinha caindo. Você vê aqui no nosso gráfico, chegou a R$ 3,37, foi a menor cotação em quase um ano, e depois disso o dólar voltou a subir nos 2 dias seguintes, só que mesmo assim, no acumulado da semana, a gente vê a moeda americana acumulando essa queda de 2,7%. E no mercado de ações, a sexta-feira foi de pessimismo, também puxado por essas notícias internacionais. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Paulista, caiu 3,3%. Todos os papéis que compõem o índice ficaram no vermelho. No acumulado da semana, a Bolsa teve uma queda de pouco mais de 2%. Vamos voltar então aqui com os convidados. Clóvis, dólar barato é bom para você, né? Dólar barato é bom para mim, com certeza. A gente sofreu bastante aí com essa subida do dólar, até porque nosso carro-chefe é rosa colombianas, né? Que vem do Equador, da Colômbia, e a gente sofreu bastante. E tem produto também importado? Tem bastante produto importado, né? tem peças, né, de vidro, né, pelúcias, então a gente teve que procurar alguns outros produtos para se adequar. Alex vai presentear a esposa com umas flores, um presente agora no Dia dos Namorados? No máximo um jantar. Eu acho que vocês usam os dois lados. Mais barato, hein? A flor tá mais barata. Mais barato, né? Tem que ajudar ali o nosso convidado. Mas a gente vê o dólar, uma hora sobe, uma hora desce, agora tem essa expectativa, essa saída aí do Reino Unido, por exemplo, pode também causar algum movimento aí nos mercados nos próximos dias? É o que causou, inclusive hoje, uma das altas, né? Preocupação com China, até porque é feriado, preocupação que pode acontecer no final de semana, preocupação com o Brasil, ainda tem um problema político muito grande, e a questão do Reino Unido, além da decisão dos juros nos Estados Unidos, lá do FED, que assim, apesar de ter agora ficando um pouco mais morna essa discussão, ainda tem o risco de subir os juros lá. Então, assim, se nós olharmos os fatores estruturais para a taxa de câmbio, hoje nós vamos falar que essa taxa de câmbio ela deve começar a subir e atingir até o final do ano 3,80. Ainda mantemos a nossa projeção em 3,80. Então quem quer comprar dólar, comprar logo, pode subir. Pelo menos a tendência é essa, né? Não é uma certeza, mas é uma tendência. Pode ser analisando os fatores estruturais. Agora, os fatores conjunturais diz que vai ter um sobe e desce aí ao longo da próxima semana por conta dessa agenda aí, preocupações com o Reino Unido, né? E que China. Pode ter algum reflexo na Europa, desdobramento muito negativo, né? Se acontecer, hoje eu acho que 55% dos entrevistados apostam e querem a saída do Reino Unido da comunidade europeia, o que para alguns é ruim para a economia global. Então, essa indecisão hoje tem deixado os investidores mais cautelosos. E cautela significa desvalorização do real, infelizmente. Pois é, incerteza lá fora, incerteza aqui dentro, incerteza por todos os lados. O maior risco hoje para a economia é justamente a incerteza política aqui no Brasil, que não dá para a gente controlar o que acontece lá fora, tem que fazer o dever de casa aqui dentro, mas com muitas surpresas a todo momento, fazendo Brasília ferver. Está realmente prejudicando aí as expectativas, né, dos empresários, como é que você vê para frente. As últimas vitórias aí do atual governo no Congresso sinalizam um apoio político importante para aprovar as medidas para tirar a economia da crise. O presidente em exercício, Michel Temer, está negociando a reforma da Previdência. Nessa sexta-feira ele recebeu no Palácio do Jaburu os representantes das centrais sindicais. O governo criou no mês passado um grupo de trabalho para debater mudanças. Só que as centrais sindicais resistem. O deputado Paulo Pereira da Silva disse que ainda existe um impasse quanto à idade mínima para aposentadoria. E enquanto não se chega aí a um acordo para reduzir o maior gasto hoje no orçamento público, o governo anunciou o corte de mais de 4 mil cargos comissionados na administração pública. A medida faz parte de um conjunto de propostas para economizar mais de 200 milhões de reais por ano. Vamos ouvir o que disse o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira. Então, do ponto de vista bem objetivo, a redução de custo realmente é de 230 milhões de reais por ano, com a redução de 4.307 cargos. Né? São medidas também que se coadunam e se integram dentro do esforço de ajuste
né, geral da situação fiscal do país, né, e demonstram principalmente a disposição do governo de fazer a sua própria parte e de reduzir os seus custos operacionais e as suas estruturas como uma das partes importantes desse processo de ajustamento. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta. O que o Brasil pode aprender com Portugal para superar a crise econômica? Você vai saber no próximo bloco. Já, já. E o Conta Corrente está de volta, nosso Conta Corrente casual. Hoje a gente está falando das dificuldades do comércio nesse Dia dos Namorados e das medidas, claro, que precisam ser tomadas para o país superar essa crise. Você sabe o que o Brasil pode aprender com Portugal? O encontro em São Paulo reuniu pequenos e grandes empresários e autoridades dos dois países para trocar experiências. Portugal e Brasil têm algumas semelhanças, além da língua e de toda a história. Portugal viveu 3 anos de forte recessão, desemprego alto, um rombo gigantesco nas contas públicas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, a ideia desse encontro, realizado aqui em São Paulo pelo Consulado Geral de Portugal, foi trocar experiências que possam ajudar o Brasil a sair da crise também. Portugal conseguiu superar a crise, havia muito ceticismo em relação à capacidade deles enfrentarem as dificuldades. Portugal era comparado à Grécia, fazia parte do chamado grupo dos mais arriscados, os PIGs, que incluía Grécia, Portugal, Itália e Irlanda. O país então fez um ajuste nas contas públicas, um ajuste que levou 4 anos, foi extremamente custoso mexer em regras da Previdência, em meio ao aumento do desemprego. No ano passado, Portugal já cresceu 1,4%, deve crescer perto disso esse ano pelas projeções do Fundo Monetário Internacional. Então, o país arrumou aí os fundamentos da economia, esse ambiente de negócios mais seguro começou a atrair investimentos. Eles contaram que eles fizeram isso tudo, mas que o pulo do gato foi o seguinte: eles incentivaram a inovação. O país lançou um programa estratégico de longo prazo baseado na inovação. Vamos ouvir o que eles disseram, esses participantes do encontro. Nós queremos partilhar esta experiência com o público brasileiro, é a criação de uma nova dinâmica empreendedora da micro e da pequena empresa que tentou fazer das fraquezas e das circunstâncias mais desfavoráveis da crise, falta de liquidez, nomeadamente, tentou fazer disso uma oportunidade e uma força. Eu acho que hoje Portugal é um caso de estudo na Europa, tanto o Porto como Lisboa, em matéria de fixação de jovens empreendedores. No Brasil, a nossa legislação tributária, ela mata no nascedouro, né? Nós não teríamos aqui os grandes startups internacionais, como foi o Steve Jobs e outros, né? Eles morreriam antes de nascer em função de todo o massacre burocrático e tributário. O Brasil está num novo momento. Nesse momento voltou a esperança ao Brasil, e com a esperança volta sempre a confiança. Nós temos que olhar para frente com confiança. Bom, a gente vê aí a Abílio Diniz, eu tenho sentido isso nas conversas com os empresários, que há um clima mais favorável em relação ao futuro. Qual que é o seu sentimento hoje, Clóvis? O sentimento é que volte a melhorar mesmo. A partir de agosto aí é o que a gente está esperando, que as coisas aconteçam, né? Acho que a gente já sofreu bastante, já bateu lá no fundo, acho que está na hora agora de as coisas acontecerem. E essa questão da inovação, a gente vê que não é só questão de tecnologia, né? Envolve toda uma mudança de olhar em relação ali como você desenvolve o seu negócio, logística, relação de trabalho, relação com o meio ambiente. O Brasil precisa atacar essa questão da burocracia, todas essas reformas microeconômicas também. Isso precisa estar nessa agenda urgente também, Alex, junto com essa questão das reformas macro também, de equilíbrio das contas públicas, tem que vir junto? Precisa, faz parte, mas depende muito do empresário. O empresário, ele depende do ambiente econômico mais favorável. Hoje até saiu uma pesquisa da FGV mostrando que a intenção de investimento do setor industrial melhorou depois de 2013. Foi o primeiro trimestre que houve um crescimento, ou seja, as coisas parecem que começam a melhorar em termos de expectativas. Se esse ambiente
é um ambiente um pouco melhor em termos de expectativa, o empresário naturalmente ele vai acelerar esse processo de inovação, de aumento não só de tecnologia, mas também de mudança de comportamento. A crise, ela gera oportunidades para rever alguns processos dentro da empresa. E isso também faz parte do processo de inovação, que inclusive melhora a produtividade e faz, quando o Brasil melhorar a questão do ambiente econômico de investimento, a aceleração do crescimento vai ser maior. Não daqui 1 ou 2 anos, mas pelo menos vai preparando esse ambiente para daqui 4, 5 anos. Né? Eu achei interessante eles falarem que Portugal hoje, metade dos empregos gerados já são dessas novas empresas que têm menos de 5 anos. Então, ou seja, a gente vê o quanto que o incentivo, né, ao pequeno negócio, a redução de burocracia e que nem precisa de aprovação no Congresso, pode fazer um efeito grande, né, Clóvis, ali na questão de você, empresário, se animar, investir, ajudar nesse processo. Quanto que está na mão da pequena empresa, da média empresa, né, fazer essa puxada para cima aí da economia, né? Exatamente. Eu falo que nesse 1 ano e meio a gente aprendeu muita coisa, sabe? Porque quando você está crescendo e está tudo normal, você não olha nos detalhes, né? E nesse 1 ano e meio eu me vejo olhando nos detalhes. Quando você me perguntou, você não mandou ninguém embora? Não mandei. Mas a gente mudou muitos processos dentro da empresa, né, para otimizar, para diminuição de custo, em outras pontas, que a gente, quando a gente está crescendo, a gente acaba não olhando para isso, né? E isso fez uma boa diferença dentro da empresa. Com certeza, essa questão da gestão é muito importante. Exatamente, desde chamar fornecedores, negociar com fornecedores, de todos os sentidos, né, de tecnologia, porque meu negócio é tecnologia, para fazer redução, enfim. Então a gente foi mexendo em vários pontos que deu super certo, a gente teve que se renovar em prol disso e foi fundamental para o nosso negócio. Tá certo. Se o governo não atrapalhar, já ajuda, né? Com certeza, é verdade. Tá certo. E quando a corrente vai ficando por aqui, agradeço o Clóvis Souza e o Alex Agostini. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Obrigada a você, principalmente, pela companhia. A gente se vê no próximo Conta Corrente. Tchau.